Amém, amém, graça e paz, meus irmãos. Que alegria, que coisa linda ver essa igreja cantando. Meus irmãos, eu estava arrepiado ali, nós louvando a Deus aqui. Que coisa linda, glória ao Senhor. Graça e paz a todos vocês, os irmãos que estão nos acompanhando, que estão cultuando também pela internet, aí da sua casa. O nosso abraço, a nossa saudação a essa igreja linda. Meu querido amigo pastor Anderson, que privilégio, que honra. Muito obrigado, querido, pelo carinho. Pastor, você é muito precioso. Irmãos, louvamos a Deus pela vida do pastor Anderson, a equipe pastoral desta igreja. Como é bom estar aqui nesta manhã, rever o pastor Sérgio, bênção de Deus, esse casal, um casal com coração missionário, pastor Pedro também, turma linda aqui da igreja, irmã Celina. E eu trago o abraço de toda a nossa equipe missionária a essa igreja, de uma forma muito especial, a família do irmão Celso. Que Deus abençoe, console e fortaleça neste momento, e que a certeza da vida eterna em Cristo Jesus seja o nosso consolo, seja a nossa sustentação nesta hora, com a certeza de que um dia todos nós estaremos juntos na glória celestial, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Porque para nós, irmãos, tanto faz viver ou morrer, nós somos quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O nosso Redentor vive, e qualquer um que vive e crer nele, não morre jamais, mas tem vida eterna. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu as trevas, na cruz e na sua ressurreição, e nos deu a vitória sobre esses três inimigos. O pecado não tem domínio sobre nós, a morte nem tampouco tem vitória sobre nós, e nem as trevas, e por isso nós somos mais do que? Aleluia! E é por isso que nós avançamos na total dependência do Senhor, e enfrentamos momentos como esse que temos enfrentado de pandemia, com a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e está conosco. Onde formos, Ele estará sempre conosco, e nada nos faltará, e nós prosseguimos para o alvo, Cristo Jesus. Pastor, muito obrigado pelo privilégio de estar nesta manhã adorando ao Senhor juntos. Eu quero agradecer ao pastor Anderson. Pastor Anderson é muito precioso, irmãos. Outro dia nós o convidamos, e ele, de uma forma muito generosa, dedicou um dia de trabalho lá na Junta de Missões Nacionais, e ficou conosco lá todo um dia trabalhando, nos ajudando, olhando os projetos, opinando, dando sugestões. Foi um tempo muito precioso, viu, pastor? E com certeza nós vamos convidá-lo para outras oportunidades, a gente compartilhar aquilo que está acontecendo, que estamos sonhando, e tenho certeza que a sua presença lá foi muito abençoadora para nós. Muito obrigado. Pastor Anderson é um pastor muito precioso, família pastoral desta igreja é muito preciosa, irmãos. Deus seja louvado. E eu quero trazer aqui uma palavra de reconhecimento e parabéns ao ministério pastoral, meus irmãos, das igrejas nesse tempo. Olha, tem sido um tempo desafiador, e se tem uma turma que a gente tem que aplaudir de pé e orar, são os pastores. Os pastores nesse tempo de pandemia, meus irmãos, têm trabalhado, têm se preocupado, têm liderado a igreja como nunca se liderou, pelo menos na nossa geração. Nós nunca vivemos um tempo como esse, e os pastores têm trabalhado intensamente. Eu dou graças a Deus nesse tempo pela liderança pastoral nas igrejas, que tem sido uma bênção para as famílias, uma bênção para todos nós. Parabéns, pastor Anderson e toda a equipe pastoral desta igreja pelo trabalho nesse tempo, especialmente pandemia, irmãos, que as coisas são realizadas às vezes de forma virtual, e tantas restrições, tantas coisas, tantas incertezas e tanta preocupação, e os pastores ali na total dependência do Senhor, dependência da palavra de Deus, liderando a igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida dos nossos pastores. Que Deus continue dando sabedoria, discernimento, forças, ânimo e alegria para ministrar a igreja do Senhor Jesus. Pastor Anderson, parabéns, Deus seja louvado pela sua vida, meus irmãos, pela visão missionária desta igreja. E a minha outra palavra de agradecimento, de reconhecimento dessa igreja, é por tudo que essa igreja tem feito pela obra missionária em nossa pátria, meus irmãos. E especialmente nesta manhã, eu quero agradecer pela vida da irmã missionária Adriana Dias, que é dessa igreja, e que começou na Junta de Missões Nacionais, trabalhando conosco ainda no início da sua jornada, e foi aprendendo, crescendo, liderou uma unidade da Cristolândia, foi para o nosso colégio lá em Carolina, e agora nós trouxemos a Adriana para um trabalho missionário mais amplo,
que é a área de projetos sociais e coordenar todas as nossas Cristolândias, e a Adriana agora tem uma responsabilidade missionária muito maior, muito mais desafiadora. É uma menina que dessa igreja, eu quero agradecer a igreja que sempre deu suporte para ela. Eu peço que essa igreja continue apoiando a Adriana em tudo, especialmente em oração, pois ela tem grandes desafios pela frente, Adriana. Nós sonhamos, eu passei para ela, Adriana, nos próximos 2 anos a gente tem que dobrar a capacidade da Cristolândia de acolher pessoas, só isso. Um dos desafios que ela tem pela frente é viabilizar as Cristolândias para dobrar a sua capacidade de acolhimento na nossa rede Cristolândia, tendo uma central única de vagas para a gente atender tanta demanda que a gente não dá conta, mas nos próximos 2 anos, 2022 e 2023, queremos trabalhar para dobrar. Essa é a responsabilidade da irmã. Eu já estou até cobrando publicamente. Cadê, como é que está o avanço desse processo todo? Como que a gente vai fazer isso? E eu peço à igreja que ore pela Adriana. A Adriana tem uma responsabilidade missionária agora muito maior e que trabalhará viajando por esse Brasil, tantos projetos, tantos desafios, tanto no norte quanto no nordeste, tantos desafios, irmãos, temos na nossa pátria, mas nós temos certeza que vamos avançar em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A nossa gratidão, portanto, a essa igreja missionária. Adriana, estamos felizes, querida, pela sua dedicação, seu trabalho, e vamos avançar, porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa pátria. Meus irmãos, o tema da mensagem está na minha camiseta. Você pode falar comigo aqui o tema lá na mensagem nessa manhã? E agora eu estou decidindo o seguinte: eu vou pregar na igreja, eu levo o tema na camiseta e o versículo aqui nas costas. Vamos comigo? Amém, amém e amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que coisa linda ver essa igreja amando e vibrando com a obra missionária, trabalhando com alegria e dedicação. A primeira igreja batista em Vila da Penha é uma referência na obra missionária. E é importante, irmãos, a gente entender a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, a noiva dele. A igreja, na verdade, é um movimento missionário, liderado pelo Espírito Santo. Quem é a igreja? Somos nós. Então, nós somos um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. E isso começa lá no Novo Testamento, com o Senhor Jesus, a vinda do Espírito Santo, aquele momento especial em Pentecostes, quando a igreja começa a se espalhar e o evangelho se multiplicando, alcançando nações e continentes, e chegou até nós. Só para os irmãos terem ideia, nesse momento nós como batistas vivemos um momento muito especial, celebrativo. No último dia 10 celebramos 150 anos, quando a primeira igreja batista foi organizada nesse país. Só para os irmãos se localizarem, em 1861, começava a Guerra Civil Americana, conhecida como Guerra da Secessão. Essa guerra vai até 65. 65, para os irmãos se localizarem, o presidente Abraham Lincoln foi assassinado. Nesse período, muitas famílias saíram dos Estados Unidos, migraram. Algumas dessas famílias vieram para o Brasil, para aquela região ali de Americana, Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. E entre essas famílias tínhamos batistas, metodistas, presbiterianos, congregacionais. E esses irmãos que fugiam da guerra vieram para o Brasil, e ali se organizaram, os batistas se organizaram e começaram a adorar ao Senhor, proclamar a palavra, porque onde tem uma família batista, irmãos, pelo menos 3 coisas acontecem: adorar o nome do Senhor, proclamar o nome do Senhor e organizar uma igreja. Onde tem os batistas, pode pegar aqui umas famílias e levar para um país que não tem nada de evangelho. Ali aquelas famílias vão se reunir para adorar o Senhor, vão proclamar o nome do Senhor e vão organizar uma igreja. Isso é fato. Então isso aconteceu de forma muito natural com aqueles irmãos norte-americanos, batistas norte-americanos, e em 1871, eles então organizam a primeira igreja batista em solo brasileiro. Eles começaram a chegar aqui em 65, e uns anos depois já estavam organizando a primeira igreja batista em solo brasileiro.
E vendo a realidade do país, eles pediram missionários para a Convenção do Sul dos Estados Unidos, para a Junta de Missões Mundiais da Convenção do Sul. E depois de trocas de correspondências, chega o primeiro casal missionário no Brasil, já em 1881, ou seja, 10 anos depois de ter organizada a primeira igreja em solo brasileiro, chega o primeiro casal, William Bagby e Anna Bagby, isso em março de 1881, chega aqui no dia 2 de março no Rio de Janeiro. Eles pegaram um navio lá em janeiro e levaram 38 dias para chegar aqui, um navio cargueiro, para chegar aqui o primeiro casal missionário chega em março de 1881. Os Bagby, a Anna Bagby tinha 23 anos, era professora de matemática na Universidade de Baylor, que o pai dela era presidente do pastor John Luther, lá em Waco, no sul do Texas, no sul de Dallas, ali a 60 quilômetros de Dallas, tem uma cidadezinha chamada Waco, onde é o campus da Universidade de Baylor. O pai de Anna Bagby era presidente daquela universidade, e ela, 23 anos, casou com o pastor William Bagby. E olha, por obra do Espírito Santo, eles ouviram falar do Brasil, independente um do outro. E quando se conheceram, eles colocaram assim um para o outro: olha, nós podemos até casar, mas eu tenho um chamado missionário para o Brasil. Aí o outro falou assim: eu também tenho. Agora, como que o Espírito de Deus faz um negócio desse? Brasil, América do Sul, meus irmãos, nessa parte do continente, não tínhamos comunicação como temos hoje. Nós estamos falando de 1880, eles casaram em outubro de 1880 e em janeiro vieram para cá. Um ano depois chegaram os Taylor, em 1882 chegam os Taylor, Zacarias Taylor e a Kate, sua esposa. Esses dois casais estavam lá em Santa Bárbara, e aí se junta uma outra família, a do Antônio Teixeira de Albuquerque, que era um ex-sacerdote católico que se converteu, foi ordenado pastor, foi o primeiro pastor batista ordenado, e essas 3 famílias então começam a orar e pedindo a direção ao Espírito Santo, e Deus os levam para a Bahia, e ali organiza uma igreja no campo missionário, depois vem para o Rio, organiza aqui a primeira igreja do Rio, depois Alagoas, e assim esse movimento continua, e chegamos até aqui. A primeira igreja batista da Penha faz parte desse movimento. E ao longo dessa história, irmãos, ao longo dessa história, tantos outros vieram, não só missionários norte-americanos, e tantos brasileiros. Poderíamos mencionar Beatriz Silva, Marcolina Magalhães, Noemi Campelo, Zacarias Campelo, Gunther Carlos Krieger. Poderia citar Lúcia Margarida, poderia citar tantas, Margarida Lemos Gonçalves, tantos outros missionários, que ao longo desse tempo Deus levantou na nossa pátria, e tantos outros foram levantados e enviados para fora do Brasil. E hoje somos, irmãos, mais de 14 mil, 15 mil igrejas e congregações em nosso país, e temos alcançado tanta gente ao longo desses anos. Isso tudo, irmãos, é um contexto histórico para a gente entender que missões, o trabalho, o avanço do Evangelho, a proclamação do Evangelho, não é uma estratégia humana, não é algo que está no controle humano, mas uma obra do Espírito Santo de Deus, que chama pessoas, vocaciona pessoas, levanta pessoas para sustentar. A Junta de Missões Mundiais dos Estados Unidos não tinha condições naquela época, porque era um período pós-guerra civil americana, havia muitas dificuldades, eles não tinham condições de sustentar os missionários para virem para o Brasil. Sabe quem sustentou o primeiro casal? A União Feminina da Associação Batista da região lá de Waco assumiu o sustento da Anna Bagby. A Convenção do Texas assumiu o sustento do William Bagby. Fizeram naquela época um pão que nem existiam para sustentar esses missionários aqui. E é bonito isso, quando pessoas se dispõem a sustentar a obra missionária, porque as pessoas estão dizendo para o Espírito de Deus: pode chamar que nós vamos sustentar. Quando nós não sustentamos aquelas pessoas que Deus chamou para a obra missionária, nós estamos dizendo o seguinte para Deus: o Senhor pode até chamar, mas não conta comigo para sustentar. O Espírito de Deus continua chamando pessoas. Aliás, a palavra de Deus nos ensina que devemos orar por mais obreiros. Por mais obreiros, para que o Espírito de Deus chame e as pessoas obedeçam o chamado missionário. E quando Deus chama e as pessoas obedecem o chamado missionário, irmãos, nós temos um grande privilégio, que é sustentar o chamado de Deus. Nós, quando sustentamos missões, nós não estamos sustentando pessoas, nós estamos sustentando o chamado de Deus. Às vezes as pessoas pensam que missões é uma doação.
Igual a gente tem essas campanhas na televisão, doe um pouquinho, as pessoas vão doar lá, para poder dar uma força lá, para aquele coitado daquele missionário, essa coisa. Não é isso, irmãos. Primeiro, missões não é doação, é oferta consagrada ao Senhor, e quando nós consagramos uma oferta ao Senhor para sustentar um missionário, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, eu estou aqui para ofertar, dedicar e cultuar o Teu nome, dizendo o seguinte: eu estou disposto a sustentar o Teu chamado. Não é uma pessoa, eu não estou investindo numa pessoa quando eu sustento missões, eu estou investindo no chamado de Deus, porque quando Deus chama, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo, Ele tem uma agenda, Ele tem um plano. Quando eu sustento missões, eu estou sustentando os planos de Deus e não pessoas. Eu vou repetir. Quando nós sustentamos missões, nós não estamos sustentando pessoas, porque a rotina da sobrevivência a gente vive. Quando nós sustentamos missões, nós estamos sustentando os planos de Deus, nós estamos sustentando a agenda de Deus nesta geração, nós estamos sustentando o chamado de Deus, nós estamos sustentando a visão do Senhor de alcançar todos, em todos os lugares, com o Evangelho de Cristo Jesus, porque Ele é a única esperança. Discernimento espiritual quanto a essa questão é fundamental, irmãos. Senão, às vezes, a gente faz sem entender, a gente deixa até de fazer por questões circunstanciais. Quando nós temos esse discernimento, eu tenho um discernimento espiritual, Deus foi me dando ao longo da minha vida, e eu aprendi isso. Eu vou estar envolvido, eu invisto muito em missões, irmãos. Pessoalmente, eu e minha família investimos muito, mas eu não estou investindo em pessoas, eu não estou investindo numa organização, eu não estou preocupado se eu estou investindo num projeto específico ou outro. Não, eu estou preocupado o seguinte: eu estou investindo nos planos de Deus nessa geração para alcançar pessoas. E eu quero ter o privilégio de participar disso. Eu me converti jovem, aos 14 anos de idade. Era jovenzinho ainda, na minha cidade, no interior da Bahia, minha família pobre, meu pai ganhava meio salário mínimo, 6 filhos. Não era crente, ninguém crente lá em casa. E Deus foi misericordioso, a palavra do Senhor entrou lá em casa, eu me converti no mês de janeiro. Quando chegou no mês de março, campanha de missões mundiais, e a nossa classe, eu frequentava a classe de novos crentes, a missionária norte-americana, a irmã Frances Smith, que era professora nossa na classe, explicou sobre a campanha de missões mundiais, e que a igreja teria o alvo, cada classe o seu alvo, e a nossa classe de novos crentes tinha o seu alvo, e eu fiquei encantado com aquilo tudo, eu fiquei encantado com ela, com aquela exposição, o que era missões, aquilo ardeu no meu coração, e eu precisava participar daquilo. Eu falei assim: eu preciso investir nisso, eu preciso participar disso. Mas como? Como eu vou pedir ao papai algum dinheiro para ofertar, para eu dedicar ao Senhor nessa campanha? Não tinha como. Minha família é muito pobre, no interior da Bahia, mas Deus deu graça. Deus deu graça, e uma vizinha me conseguiu lá coco, a outra açúcar, a outra leite, e eu juntei tudo nesse processo. A mamãe me ajudou, eu arrumei uns sacolézinhos, não sei se os irmãos sabem o que é sacolé, chup-chup, geladinho, fiz aquele negócio, consegui uma caixa de isopor e fui vender os negócios. E aí consegui mais, aí comprei mais e fiz um processo ali, comercial da coisa. Eu sei que no dia da entrega eu fui para a igreja com minha Bíblia e aquele saco de moedas. Foi a minha primeira oferta missionária. E Deus ainda me deu graça que eu fui escolhido na classe para ir lá na frente representando a classe, porque depois da escola bíblica a gente tinha um culto, e as classes eram chamadas lá na frente, cada classe ia, falava o seu alvo e o valor alcançado. E eu fui escolhido eu era o mais novo da classe, aí a professora me escolheu, eu fui representando a classe, falar lá o nosso alvo, e com alegria dizer: superamos o nosso alvo. Foi a minha primeira oferta missionária, foi vendendo chup-chup na rua, vendendo chup-chup que eu consegui fazer, mamãe me ajudou, e as pessoas também, vizinhos, me ajudaram. Esse discernimento espiritual do que é missões, irmãos, esse negócio é extraordinário. Sustentar os planos e os projetos de Deus, e dizer para o Senhor: pode continuar chamando, Senhor, pode continuar vocacionando, chamando pessoas, porque se o Senhor chamar, eu estou dentro, eu vou participar. Irmãos, na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, em nenhum lugar a Bíblia manda a gente orar pedindo oferta a Deus, mas manda a gente orar para levantar mais obreiros, por mais vocacionados. E isso está implícito o seguinte: a obra do Senhor será sustentada pela sua igreja, pelo seu povo, e nunca faltará recursos para aquilo que o Senhor quer fazer em nosso tempo. Esse negócio é extraordinário, irmãos. Missões é isso, esse movimento missionário é a igreja do Senhor Jesus, e que nós vivemos isso intensamente todos os dias, proclamando o Evangelho no nosso relacionamento diário, nas oportunidades que temos, exaltando o nome do Senhor, intercedendo, orando e participando disso que é missões, esse movimento que ninguém pode controlar.
lendo a história dos batistas, a década de 30, irmãos, foi a década, segundo os historiadores, no século 20, a década de 30 foi a pior década. Em 1930 houve uma quebradeira mundial, a Bolsa de Nova York quebrou em 1929, a Grande Depressão Americana, o Brasil enfrentou várias revoluções durante a década de 30, e no final da década de 30, em 39, começa a Segunda Guerra Mundial. Meus irmãos, que dura 6 anos até 45, mais de 70 milhões de pessoas morreram naquela guerra. Aquela década de 30, irmãos, a Europa ainda se recuperava dos cacos da Primeira Guerra Mundial. E olha, pasmem, a década de 30 foi a década que os batistas brasileiros mais avançaram, mais plantaram igrejas, mais organizaram igrejas, mais batizaram, mais missões nacionais avançou, foi exatamente na década de 30, irmãos. É impressionante, quando eu leio essas histórias, aí começou o momento de pandemia, nós nos reunimos como equipe, como é que vamos fazer? Vamos parar, vamos ficar stand-by, vamos ter que fechar Cristolândias, vamos recuar, vamos tirar missionário do campo, como é que vamos ficar? E Deus nos deu graça, irmãos, e nós nunca avançamos tanto como nesse período de pandemia, nos últimos 10 anos em missões nacionais. Um negócio extraordinário. Um negócio que ao mover de Deus, a gente tem aprendido que essa obra é do Espírito de Deus, irmãos. Agora, Deus tem nos dado graça e tanta coisa linda tem surgido nesse tempo. Já eu começo a pregação, tá? Eu estou só dando uma palavra introdutória aqui sobre missões. Só para a gente se situar, meus irmãos. Como esse negócio é lindo, como isso é mover de Deus. Vivemos um tempo de pandemia e nós preocupados, vamos recuar nada, o Senhor nos mostrando, vamos manter o curso, vamos manter os propósitos, os objetivos, vamos manter o planejamento, e de onde virão os recursos virão do Senhor, o Senhor há de nos dar forças, e vamos fazer a obra. Irmãos, nesse primeiro semestre, nesse período de pandemia, tanta coisa linda acontecendo, carreta missionária, turmas de missionários sendo nomeadas, radicais, 11 igrejas organizadas no Rio Grande do Sul, irmãos, um campo missionário que eu já compartilhei com essa igreja aqui, há alguns anos que eu tenho vindo aqui. A convenção do Rio Grande do Sul tem 80 igrejas, nós estamos organizando 11, mais de 10% do número de igrejas que tem lá na convenção, tudo nesse período agora, ainda vamos organizar outras até o final do ano. Deus tem nos dado graça nesse tempo, Sons da Missão, Orquestra Cristolândia, avanço na obra, meus irmãos, a capelania escolar, um trabalho lindo, nós temos mais de 800 pessoas sendo treinadas como missionários voluntários para atuar nas escolas, isso tudo nesse primeiro semestre. E como as coisas do Senhor funcionam, nós estávamos reunidos ano passado numa conferência em maio do ano passado, 22 de maio terminou aquela conferência, uma conferência virtual, e no mês de maio nós estávamos assim no olho do furacão dessa pandemia, que ninguém sabia para onde a coisa ia, maio do ano passado. E depois daquela conferência eu estava reunido com algumas pessoas, e naquela reunião tinha um médico, e ele ponderando comigo algumas coisas. Põe para mim umas fotos que eu pedi aí. Ele estava ponderando comigo algumas questões. Olha só, ele estava falando de uma viagem missionária que eles tinham feito no mês de janeiro, que ainda estava aberto ainda as coisas, no mês de janeiro do ano passado, lá no sertão, aquele médico ali, o doutor Misael, olha como é que os dentistas atendiam lá no sertão, no povo sertanejo, irmãos, olha, sem nenhuma infraestrutura adequada. Olha que situação, lá na comunidade tem uma outra, olha lá, que situação aquela ali. Esse é o médico, olha lá, para aí, deixa essa foto aí. Esse médico, o doutor Misael, chegou nessa comunidade sertaneja lá e não tinha onde atender. Aí ele sentou na calçada ali, ó, está vendo ali o médico? Botou a prancheta na mão e ali ele atendia as pessoas naquela calçada, no sertão, meus irmãos. Que coisa! Esse médico estava na reunião comigo no dia 22 de maio do ano passado, e a gente falando de missões e tal, e eu naquela preocupação com todas as questões envolvendo missões nacionais, manter todos os projetos, eu pensando, olha, agora para a gente fazer novos investimentos não vai ser possível. E aí ele diz o seguinte: pastor, nós precisamos de consultórios móveis para atender o povo sertanejo, porque não dá para eu ficar sentado numa calçada atendendo o povo daquele jeito, não dá para os dentistas trabalharem daquele jeito, a gente tem que fazer igual o barco missionário faz lá na Amazônia, a gente precisa de ter um ônibus com consultórios móveis.
Aí eu falei para ele: doutor Misael, nós vamos orar sobre isso. Eu estava na hora reunido com ele, irmãos, eu anotei num post-it aqui, eu tenho um post-it anotado na minha, aqui ó, eu anotei esse papelzinho aqui, eu anotei com ele, era 22 horas e 26 minutos do dia 22 de maio de 2020, consultório médico odontológico móvel ônibus. Anotei e falei: Misael, nós vamos orar por isso. E a equipe foi trabalhando, aí vieram me falar: e quanto custa um negócio desse? E quando me falavam os preços, eu só ficava mais preocupado. Aí daqui a pouco já vieram me dizer: não, pastor, o ônibus não dá certo porque é pequeno, tem que ser uma carreta. Aí eu falei assim: o que significa uma carreta? Significa que é muito mais caro. Eu falei: meu Jesus Cristo, nós vamos entrar num negócio desse? Aí hoje nós estamos com essa carreta missionária. Se você perguntar de onde veio essa ideia, essa ideia veio dos médicos, dos dentistas que atendiam no sertão, nas viagens missionárias inúmeras que eles fizeram lá, e atendendo as pessoas naquelas condições, e Deus foi colocando no coração de tanta gente, para a gente começar a sonhar com um ônibus móvel, com um consultório móvel, e daqui a pouco surge a ideia de uma carreta, aí fizeram os orçamentos, foram atrás das empresas que poderiam fazer, e quando eu olhava os números assim, eu falava: só misericórdia do Senhor, porque não é barato não, irmãos, uma carreta daquela equipada com consultório odontológico e caminhão, aquilo tudo, e tem um tanto de coisa. Eu fiquei assim, quando eu olhei os números, e eu fiquei orando, e aí um dia eu recebi uma mensagem de manhã, e Deus mandou uma mensagem para mim, que foi da seguinte forma que a mensagem veio, dizendo que era para a gente avançar. Uma irmã querida, lá do interior do Mato Grosso, lá de Três Lagoas, mandou um áudio para mim dizendo: pastor Fernando, eu estou muito feliz, estou vibrando, estou voltando da cidade. Ela mora na roça. Estou voltando da cidade, e eu estou vibrando, porque eu cultivei uns machiches, e eu levei meus machiches para vender, e eu já vendi os machiches, pastor, eu vendi na feira, R$30 de machixe, passei na lotérica, já fiz a minha oferta para a carreta missionária, pastor. Não recue não, porque os R$30 do meu machixe já foram, porque eu não posso ficar fora desse projeto que é do Senhor Jesus, pastor. Não recue não. E foi com base na palavra de R$30 de machixe que o Senhor falou no meu coração: essa oferta poderosa, e todos os recursos virão, porque não é o valor que define o poder da oferta, é o coração de quem oferta e como dedica o Senhor, porque não se faz missões com dinheiro, se faz missões com oferta dedicada ao Senhor. E oferta não tem valor, oferta tem coração, oferta tem unção, tem espiritualidade. E a história dessa carreta começa com essa necessidade que os médicos nos colocam, num tempo de tantos desafios, de pandemia, de tanto desafio, e o Senhor manda dizer o seguinte: R$30 de machixe serão suficientes para começar essa história, e não recue não, porque todos os recursos virão, e a carreta missionária está paga e está rodando e proclamando o nome do Senhor. Põe para nós esse vídeo aí, só para os irmãos entenderem como é que a coisa funciona na obra missionária. Olha aqui. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo. O Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando meu Brasil. Eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo. O Pai te chama a fazer parte da missão. Em todo canto onde houver uma pessoa, se estamos juntos, o Evangelho chega lá. Você não pode se esquivar do compromisso, a lamparina não se pode apagar. Ninguém, depois de acender um candeeiro, vai depressa escondê-lo ao invés de alumiar. Por isso vamos, é a ordem de Jesus, pois aonde chega a luz, as trevas vão se retirar. Eu vou clareando meu Brasil. Eu sou lamparina da nação. Vem cá, se achegue mais ao meu amigo. Nós estamos aqui em Inúbia Paulista com a carreta, e aqui nós estamos diante do Lar Batista de Crianças em Inúbia Paulista. Por quê? Jesus Cristo é amor e graça. Chama a fazer parte da missão. Todos verão e o glorificarão. Todos verão e o glorificarão. Todos verão e o glorificarão. Todos verão e o glorificarão.
atendidas ali, foi no interior de São Paulo. Semana que vem eu acho que ela está chegando aqui no Rio de Janeiro. Ela está seguindo para o Nordeste, vai passar aqui, eu acho que passa no Espírito Santo, vai passar por Minas e vai subindo, porque especificamente essa vai trabalhar para o povo sertanejo, para anunciar o nome de Jesus. Onde essa carreta passa, o pessoal diz que é um impacto e anuncia o nome do Senhor Jesus em todas as laterais dela. Abre ali, ela é climatizada, as pessoas aguardam ali na sala e depois são atendidas. Tem 4 consultórios odontológicos, mais os consultórios médicos, um negócio maravilhoso que Deus nos deu nesse tempo de pandemia. E a irmãzinha do Machixe diz: pastor, não recua não, que eu já mandei minha oferta hoje, R$30. E o orçamento que tinha na minha mesa era de R$1 milhão, pastor Anderson. Eu olhava a planilha, R$1 milhão, todo equipado, R$30 de Machixe. É isso aí. E ela foi paga. Se irmãos terem ideia, na última faltava uma parcela, irmãos, uma parcela de 250 mil. A empresa construiu a carreta do zero, carreta novinha, e aí nós tínhamos a última parcela, 250 mil. Eu estava numa reunião, acho que a Adriana estava nessa reunião. Estava na reunião comigo e com os gerentes, que a gente faz toda terça-feira, a gente tem uma reunião à tarde. E aí o irmão lá da área de finanças falou o seguinte: eu perguntei, irmão, tem alguma palavra da sua área aí? Ele falou: não, pastor, só quero lembrar que sexta-feira tem que pagar 250. Meu irmão, tem 250. E aí a reunião continuou. De repente eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, aí eu dei uma olhadinha, aí a pessoa escreveu assim: pastor Fernando, não sei se o senhor lembra de mim, o senhor esteve comigo aqui em Brasília ano passado, você me falou da história de uma carreta, como é que está esse projeto? O senhor desistiu do projeto? Como é que está? Aí a minha resposta foi: meu amigo, não desisti não, eu não me lembro de você não, mas eu não desisti não. Eu não lembrava daquele irmão mesmo, eu não lembrava. Eu encontrei com ele rapidinho, o cara me cumprimentou, e aí eu sou sincero, eu não lembro não. Aí ele falou: não, conversou comigo aqui e tal, e eu mandei para ele a resposta, foi a seguinte: olha, o projeto está todo vapor. Aí ele falou: rapaz, eu gostei tanto, só que a gente não falei mais contigo, e eu queria participar, rapaz, eu queria ofertar para esse negócio, como é que eu faço? Eu falei: deposita aí nas contas da junta. Aí eu mandei os números das contas da junta para ele, aí ele mandou a resposta de volta: ok, amanhã eu estou depositando, 150 mil, tá bom? Aí eu falei: meu irmão, tá bom, dá para ajudar, tá bom, meu irmão. Aí eu mostrei lá na reunião, na hora eu peguei e mostrei para eles: olha aqui, gente, Deus está nisso. Deus está nisso. Pois eu conversei com esse irmão, ele chorando, né? Ele esteve aqui comigo no Rio, ele chorando, falou assim: pastor, não me agradece não. Eu que tenho que agradecer vocês pelo privilégio de participar de um negócio tão extraordinário como esse. O que é que vocês estão precisando mais? Eu quero ajudar nesse negócio, eu quero ter a honra de poder sustentar os planos de Deus, a agenda de Deus, eu quero fazer parte da agenda de Deus. Eu estou compartilhando com os irmãos, para os irmãos verem o contexto que a gente vive. Vocês acham que estava sobrando? Não, eles devem estar com dinheiro sobrando na junta, e aí resolveram investir numa carreta. Como é que surge isso? É um movimento do Espírito de Deus, levanta pessoas que estão lá no campo, e a obra vai sendo realizada, e as coisas acontecem de uma forma miraculosa. Agora nós estamos sonhando já com a segunda carreta para o ano que vem, para a gente atender outra região do Brasil, e proclamar o nome de Jesus para essa nação. Nós não podemos recuar, meus irmãos, nós somos o povo de Deus. E muitas vidas já estão sendo abençoadas com o ministério dessa carreta, crianças sendo atendidas, como já foi feito ali no interior de São Paulo, e ela tem um palco, porque depois de todo atendimento à noite, tem que fazer o culto ali, proclamar, e vidas sendo entregues a Jesus. E irmãos, que coisa linda, e muita gente naquele sertão será abençoada. Nós já estamos sonhando com 5 carretas nesse Brasil, como o barco trabalha lá na Amazônia, e a gente fica empolgado vendo Deus fazer as coisas, e que a gente sonha mais ainda, porque por mim mesmo eu não sonharia quase nada, mas quando eu penso no Deus maravilhoso que a gente serve, onipotente, onipresente, é que a gente sonha grande, porque não podemos sonhar segundo o que nós podemos fazer. No reino de Deus nós temos que sonhar segundo o que Ele pode fazer, e a palavra diz que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, é isso que a gente está vivendo nesse tempo, um tempo lindo, um tempo que Deus está nos dando oportunidade para pregar o Evangelho, um tempo da igreja, um tempo do povo de Deus orar, um tempo de testemunhar, um tempo de evangelizar, um tempo de discipular, um tempo de enviar missionários, um tempo de plantar igrejas. É esse o tempo, meus irmãos. É esse tempo, querido meu irmão, minha irmã, onde você está na sua família, entre os seus amigos, testemunhar,
proclamar, orar, abençoar e anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Essa é a mensagem, esta é a única esperança na face da terra, Jesus. O resto é ilusão, o resto é ilusão. Estamos com a campanha de missões nacionais, a campanha de mobilização que fazemos anualmente, mas concomitante estamos com a campanha de evangelização, cujo tema é o mesmo: Jesus Cristo é a única esperança. Já imprimimos 1 milhão de evangelhos de João e estamos numa grande campanha para distribuir 1 milhão de evangelhos de João, e queremos distribuir 2 milhões de evangelhos de João até o final do ano. Estamos pedindo às pessoas que adquiram essa camiseta. Não é porque a gente está vendendo camisa, eu não sou vendedor de camisa. Se eu fosse vendedor de camisa, eu ia trabalhar em vendas de loja, de shopping. Não, é para a gente anunciar o nome do Senhor. Se você for adquirir a camisa para guardar na sua casa, não faça isso. Agora é para você vestir e anunciar onde você for. Nos próximos meses, irmãos, vocês provavelmente vão me ver o tempo todo usando essa camiseta. É a sua branca, sempre anunciando ao Brasil que Jesus Cristo é a única esperança. Anuncie. Eu já coloquei na porta lá do meu apartamento uma plaquinha: Jesus Cristo é a única esperança. E onde eu for eu vou anunciar: Jesus Cristo é a única esperança. Irmãos, nós temos agora em outubro uma campanha, uma semana de evangelização, que é o dia de evangelismo pessoal, dia 2 de outubro, e nós vamos evangelizar muita gente, nós vamos ganhar muita gente para Jesus nesse tempo. Irmãos, é tempo de colheita e nós não podemos recuar. Você é esperança, porque Jesus Cristo é a única esperança e Ele habita em você. Atos 4:12, estávamos vivendo um contexto no Novo Testamento, irmãos, em que a igreja começava a proclamar, começava a avançar depois do momento de Pentecostes, e o apóstolo Pedro e João foram levados ao Sinédrio, intimidados para que não falassem, não ensinassem, mas no nome de Jesus. E eles disseram: nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de proclamar o que temos visto e ouvido, porque Jesus Cristo é a única esperança, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se Ele é a única esperança, nós não podemos deixar de falar da única esperança na face da terra. Se Jesus Cristo é a única esperança, a igreja não pode se omitir e deixar de anunciar ao Brasil, ao mundo, que Jesus Cristo é a única esperança. Vocês podem prender a gente, vocês podem bater, vocês podem ameaçar, vocês podem fazer o que for conosco, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos experimentado. Jesus Cristo é a única esperança. Foi a resposta do apóstolo Pedro. O texto que nós estamos tendo como base nesta campanha é a resposta de Pedro às ameaças do mundo para que não se proclamasse o Evangelho. Ele diz: não podemos deixar de falar, porque Ele é a única esperança. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outra oportunidade para o ser humano ter a vida eterna. Jesus Cristo é a única esperança, e se Ele é a única esperança, nós não podemos guardar isso só para nós. A nossa motivação, meus irmãos, não é apenas para alcançar pessoas com o Evangelho, para que sejam das nossas igrejas, para que a nossa igreja cresça. A nossa motivação é porque não há outra esperança, e quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. É uma questão de vida ou morte, na sua família, entre os seus amigos. E a nossa missão Ele nos deu: vão e multipliquem, façam discípulos, proclamem, testemunhem em todos os lugares, em todo o tempo, porque não há outra esperança fora de Cristo Jesus, irmãos. Ele pagou o preço com o seu sangue pelos nossos pecados, Ele nos justificou, e o seu Espírito veio habitar em nós. Agora preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito forte, irmãos. Nós éramos pecadores, perdidos, sem nenhuma esperança. Ele nos amou, enviou seu Filho, e Jesus Cristo pagou o preço na cruz e nos resgatou. Nós entramos no tribunal endividados com as culpas dos nossos pecados. Ele então paga a conta, Ele assume as responsabilidades pelos nossos pecados. Nós estamos endividados, Ele paga a conta e a gente sai do tribunal sem dívida nenhuma, mas muito mais, Ele, além de pagar a conta e assumir a nossa dívida, Ele então nos escreve como filhos dEle, e nos declara como filhos, e nos faz co-herdeiros com Cristo Jesus, e nos deu vida eterna. Entramos endividados num tribunal para sermos condenados, Ele paga a conta, Ele nos livra da condenação, e ainda nos faz seus filhos, e nos declara como co-herdeiros com o seu Filho, Cristo Jesus. Você quer mais? Hoje nós não temos dívida, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele cravou na cruz todo escrito de dívida que era contra você, e você pode dizer: eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Mas Ele não só pagou a sua conta, se tivesse pago a sua conta espiritual já estaria bom demais. Mas Ele, além de pagar a conta, Ele tira você dessa condição
de estranho a promessa e traz você para filho, traz para a condição de filho, escreve seu nome no livro da vida, e agora você pode dizer, eu sou de Jesus, aleluia, vivo feliz, pois sou de Jesus. E mais ele faz, ele vai mais além, ele então coloca o Espírito dele para habitar em você para sempre, o meu Espírito habitará em vocês para sempre, e o meu Espírito testificará com o Espírito de vocês, que vocês são filhos de Deus, e o maligno não toca em vocês, porque vocês têm identidade espiritual, vocês são meu, eu comprei, são meus filhos, co-herdeiros com o meu filho, vocês estão no livro da vida, registrados no cartório de Deus, na eternidade, e o meu Espírito testifica com vocês, com o Espírito de vocês, que vocês são meus filhos, meu Espírito habita em você. Meu irmão, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, onipotente, onisciente, habita em você. O maior poder desse universo habita em você. Já pensou nisso? Não tem algo mais extraordinário? Pensa nisso. Às vezes nós estamos achando que nós somos abençoados porque possuímos coisas, mas não é o que nós possuímos que nos faz abençoados, é o que nós somos em Cristo Jesus que nos faz abençoados. Porque tudo que nós temos e possuímos é uma questão de tempo, vai virar pó, mas o que nós somos em Cristo Jesus é eterno, aleluia. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ninguém tira a nossa salvação, ninguém risca o nosso nome do livro da vida, ninguém tira o Espírito Santo da gente, nós estamos selados, nós somos do Senhor, e ele diz de forma linda lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, e ele diz num determinado momento, ninguém as arrebatará, de onde? Das minhas mãos, eu sou de Jesus, o Espírito de Deus habita em você. Você dorme com essa paz e essa segurança? Quando eu deito eu penso comigo, o Senhor é o meu pastor e Ele habita em mim, tanto faz viver ou morrer, eu sou de Jesus, e eu acordo cada manhã com a certeza de que eu já fui abençoado. Quando você acordar amanhã cedo, você já pode glorificar a Deus, porque antes de você abrir os olhos, a misericórdia do Senhor já se renovou na sua vida, e você já acorda abençoado para viver um dia para a glória de Deus, dizendo, o Senhor já renovou a sua misericórdia comigo, eu sou do Senhor Jesus, o Espírito dele habita em mim, e eu vou viver esse dia para a glória de Deus, eu vou arrumar essa cozinha para a glória de Deus, eu vou fazer esse café para a glória de Deus, eu vou pegar esse ônibus agora para a glória de Deus, e se alguém chegar perto de mim, verá a glória de Deus na minha vida, eu vou trabalhar hoje para a glória de Deus, quem chegar perto de mim, verá a alegria do Senhor, a paz do Senhor na minha vida, verá a adoração e a glorificação do nome do Senhor na minha vida, e eu vou viver esse dia para a glória de Deus, eu vou enfrentar as lutas do dia a dia, e vou enfrentar para a glória de Deus, porque eu sou de Jesus, aleluia. Você está animado? O que anima você? São as circunstâncias? É as coisas estarem indo bem? O que nos anima, irmãos, é quem nós somos em Cristo Jesus. O Espírito de Deus habita em nós. E não importa, não fique com medo não tenha medo de pandemia, não tenha medo, tome todos os cuidados como estamos tendo. Mas eu estou preocupado não. Eu estou descansando no Senhor e vivendo a alegria do Senhor cada dia. Descansa no Senhor e espera nele, viva para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo de malas prontas, nós temos que estar preparados de malas prontas, nós estamos na estrada, a nossa casa aqui não é eterna, a nossa cidade não é eterna, o nosso país aqui não é para sempre, nós estamos de malas prontas, nós sabemos para onde estamos indo, nós temos casa, Ele foi preparar para nós temos cidade, nós temos reino, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos qual é o nosso futuro, nós sabemos que a nossa agenda desde que aceitamos a Cristo Jesus não é semanal mais, não é diária, não é semanal, não é mensal, não é uma questão de anos, a nossa agenda não é mais condicionada ao calendário humano, a nossa agenda é condicionada a João 3,16, eu amei de tal maneira que enviei o meu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma agenda eterna, que é a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Você está animado? Eu aprendi, eu estou meio perdido no tempo, eu estou tentando achar um relógio aqui, meu irmão, não estou achando relógio, eu estou perdidão, eu estou numa palavra introdutória, hoje não estou muito animado hoje de manhã não, mas meu irmão, com Cristo Jesus a gente fica animado. Só mais 5 minutos para eu contar uma história aqui para vocês. Aí eu bebo uma água aqui, vocês estão animados, estão com fome já?
Vocês estão entendendo direitinho? Estão entendendo? Irmãos, missões é um milagre. Missões é um milagre. Você olhar assim para uma planilha na sua mesa e falar assim, qual orçamento? 1 milhão. E o que é que nós temos? Nós temos R$30 de machixe. E Deus vai fazer a obra. E a carreta está aí buzinando esse Brasil todo, anunciando que o poder é dele e a glória é dele. Nós vamos para frente, nós vamos para cima. Nós não vamos recuar não. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu aprendi uma coisa na minha vida como líder, como pastor. Quem me ensinou foi um diácono de 72 anos. Eu fui ordenado pastor muito novo. Era meu último ano de ser. Aliás, completou 30 anos, dia 7 de setembro. Último 7 de setembro, 30 anos que eu fui ordenado pastor. Lá em Belo Horizonte. Jovenzinho, pastor, animado e tal. Sai do seminário assim no último ano achando que sabe tudo, não sabe nada. E aí, aqueles diáconos da igreja me receberam com muito carinho. Eu aprendi tanto com eles, e eles ensinando a igreja que agora aquele seminarista era pastor. Aí ficavam falando para as pessoas, olha, você tem que chamar agora de pastor Fernando. E eles me apoiaram tanto, me ajudaram tanto, aqueles diáconos tão preciosos, e eu ficava tão sem jeito na reunião com os diáconos, e eles me chamando do senhor, pastor, o senhor, e aquele garoto, 21, 22 anos de idade. E um dia aquele irmão lá que era diácono, 72 anos, irmão Zé Maria. Irmãos, ele entrou na minha sala lá na igreja e ele falou assim, pastor, eu tenho uma notícia para o irmão. Eu fiz uns exames e o médico disse que eu estou com leucemia. E eu falei para ele, irmão Zé, leucemia, irmão Zé, esse negócio é complicado. O senhor tem ideia do que é leucemia, irmão Zé? Ele falou assim, pastor, não tem não, mas Deus está no controle. Eu falei, irmão Zé, e o médico falou o que mais? Não, ele falou para eu fazer mais uns exames e disse que eu tenho que fazer um negócio que parece que é uma quimioterapia, que eu tenho que ir lá ficar uma semana, depois eu volto mais vou tomar várias vezes essa tal de quimioterapia. E eu falei, o senhor tem ideia do que é quimioterapia? Ele falou, não tenho não, mas Deus está no controle. Eu falei, irmão Zé, você tem 72 anos, leucemia, quimioterapia, meu irmão, essa equação aí vai exigir muito do irmão. Ele falou, não tem problema não, Deus está no controle. Por mais que eu tentasse mostrar para ele que a situação não era simples, ele sempre me dizia o seguinte, não se preocupe pastor, Deus está no controle. Eu falei, vamos orar. Ele falou, fique tranquilo, Deus está no controle. O irmão Zé Maria fez os exames e tal, e foi encaminhado o processo então de quimioterapia. E ele foi internado na Santa Casa de Misericórdia em Belo Horizonte, ficava uma semana, acho que 5 dias lá tomando a quimioterapia, depois saía, ficava mais, parece que 21 dias, voltava de novo, foram várias sessões. E na primeira que ele foi, eu fui lá visitá-lo no final do dia, eu trabalhava, além de pastor, eu trabalhava em outra atividade, e eu fui depois do expediente, no finalzinho da tarde, visitar o irmão Zé Maria. Eu entrei naquela Santa Casa, um corredor imenso, entrei no quarto, ele estava numa enfermaria, tinha mais 2 pessoas, 2 camas naquela enfermaria, ele sentado naquela cama alta, com as pernas balançando, a Bíblia, uma Bíblia grandona, tinha cantor cristão, tinha concordância bíblica, desse tamanhão a Bíblia dele, e ele com a Bíblia entre as pernas assim, lendo. Quando ele me viu, ele desceu da cama, e já foi me dizendo assim, pastor, não lhe falei que Deus estava no controle, olha que bênção, ok, aquele ali já aceitou Jesus, esse aqui vai aceitar ainda. Hoje eu fiz um culto aqui com o médico, as enfermeiras me deram 10 minutos, li a Bíblia, preguei, cantei aqui, orei com eles, me puxou para fora do corredor e disse assim, passei em todos os quartos aqui pastor, deixei folheto, orei com todo mundo, do 18 aceitou Jesus, do 26 aceitou Jesus, foi me dando um relatório, ele disse assim, não lhe falei que Deus estava no controle, olha a bênção dessa leucemia pastor, eu nunca imaginei que eu viria para um campo missionário no andar do câncer da Santa Casa, pastor, a maioria aqui não volta para casa, vai morrer tudo, e a última oportunidade, e Deus me trouxe pastor, para pregar o evangelho aqui, olha que bênção esse campo missionário, não falei para o senhor que Deus está no controle, a bênção dessa quimioterapia, pastor, eu vou ganhar muita gente para Jesus aqui, dá para nós? Eu perguntei, irmão Zé, deixa eu orar pelo senhor. Ele falou, ore mesmo pastor, ore para que Deus me dê sabedoria e que eu tenha unção do Espírito para falar aqui, ore por essas pessoas, ore para que Deus me use aqui nesse campo missionário. E eu falei assim, e a leucemia? Ele falou, fique tranquilo, Deus está no controle, eu só quero que o senhor ore para que Deus me usar aqui.
Meus irmãos, que coisa linda na vida daquele homem. Eu aprendi a depender de Deus no início do meu ministério. Deus me ensinou isso, e ele começou a tomar as quimioterapia. Meus irmãos, ele foi ficando fraquinho, perdeu o cabelo, ia ficando fraquinho, e ele não perdia o culto. Ele ia na igreja assim, coitadinho, chegava na porta para me cumprimentar assim, coitado do irmão Zé Maria. E nas últimas ele já dizia assim: pastor, ora por mim, porque essa semana tem campo missionário, será semana de colheita na Santa Casa, Deus vai me levar de novo lá e eu vou ganhar gente para Jesus essa semana. Irmão Zé Maria chegou numa situação tão ruimzinha que a esposa dele, irmã Regina, disse para mim assim, eu perguntei para ele, e aí, como é que está o irmão Zé Maria? Ele falou assim: pastor, pode preparar o culto fúnebre, porque a coisa não está boa não. Meus irmãos, aquele homem foi usado de uma forma tremenda para ganhar tanta gente para Jesus. E ele dizia para mim assim: pastor, não é uma doença ou um tratamento que vai impedir que eu viva para a glória de Deus. Deus pode me botar onde for, eu vou proclamar o nome dEle, glorificar o nome dEle, e vou viver para a glória dEle. Ele pode me matar, mas eu vou esperar nele, eu vou viver para a glória dEle, porque eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que Ele me mate, eu esperarei nele. Aleluia. 7 anos, 8 anos depois eu fui embora, eu deixei a igreja como pastor, porque aí eu fui para Brasília, e o irmão Zé Maria estava lá, não morreu da tal da quimioterapia, meus irmãos. Agora o negócio é o seguinte: a esposa dele, a irmã Regina, morreu primeiro. Olha, esposa, preste atenção, nunca peça o pastor para fazer ordem de culto fúnebre do seu esposo quando ele estiver vivo. Aqui me falou isso, morreu primeiro do que o marido. Seu marido pode estar bem ruinzinho, mas não diga isso não, viu? A coisa pode reverter, e essa ordem de culto servir para você. Mas morrer é bênção, gente, não fique com medo de morrer não, que todos nós aqui vamos passar por isso, aleluia. É questão de tempo, nosso corpo vai falir, mas não importa o corpo fale, mas a nossa alma, o Espírito habita nela, e nós voltaremos para a glória de Deus, aleluia. Quando eu medito na palavra de Deus, dá até vontade de morrer. Nós não somos desse mundo não, irmãos. As nossas raízes são outras, nossa vida não está aqui, o nosso futuro não está aqui, nós vivemos para a glória de Deus. Agora, deixa eu voltar aqui na mensagem, eu abri aqui para contar essa história, mas veja bem, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, e esse Espírito de Deus é um Espírito missionário, porque Ele quer alcançar todos, porque o Senhor Jesus morreu por todos, Ele quer que todos sejam alcançados de Jerusalém até os confins da terra. Eu pergunto, se o Espírito Santo que habita em você é missionário, você é o quê? Um missionário. Você não pode estar fora dessa obra, ou você está envolvido, ou você não tem o Espírito de Deus. Alguém que não se envolve com a proclamação do Evangelho, duas coisas acontecem: ou essa pessoa não tem o Espírito de Deus, ou ela não se submete ao Espírito de Deus. Mas se ela tem o Espírito de Deus e ela se submete, ela está envolvida na proclamação do Evangelho. Ela está envolvida, ela está orando, ela está se dedicando, porque ela sabe que em nenhum outro há esperança. Ela sabe que só a graça de Deus pode salvar uma pessoa. Portanto, meus irmãos, vamos avançar na total dependência do poder de Deus. Eu quero encerrar encorajando você a não perder a oportunidade para evangelizar. Esse tem sido um tempo difícil para muita gente que não tem Jesus, porque quem tem Jesus tem paz no coração. Nós temos uma sala de oração, nos reunimos todos os dias 6 da tarde para orar, e isso para mim é um compromisso. Era umas 4 horas da tarde, a minha esposa me deu o seguinte recado: tem uma listinha aqui de coisas para você comprar, para eu ir lá no supermercado, no sacolão, comprar ali os negócios. E tinha umas coisinhas lá que eu não tinha noção de como era, onde ia achar aquilo. Alho poró, você tem ideia de onde acha alho poró? Não sei o quê. E eu olhei no relógio, 4 e pouca da tarde, eu tinha compromisso 6 horas, eu falei, eu tenho que fazer esse negócio rápido. Aí eu fui lá, né? Porque quando a esposa pede um negócio desse, você tem que resolver logo. Aí eu fui lá, porque ela ia fazer uma comida para minha filha, que ganhou neném, e aí que ela estava na condição de avó, aí que tinha que resolver esse negócio mesmo. E aí eu fui para lá. Só que eu olhei no relógio, eu olhei aquela lista, eu falei assim, não vai dar tempo. Deus tem que me dar graça aqui. Aí eu vi umas pessoas, 3 moças trabalham naquele local. Aí eu me dirigi a elas e perguntei assim, olha aqui, como é que eu posso conseguir resolver isso tudo aqui em 20 minutos?
Aí uma disse: eu posso ajudar o senhor. E ela começou a me ajudar. E pega aqui, pega ali e tal, me ajudando. Eu sei que rapidinho eu resolvi tudo. E aí eu queria agradecer. E eu estava usando uma camiseta que está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sempre estou usando essas camisetas com mensagem bíblica. E eu disse para ela: filha, eu queria te agradecer. E eu queria dizer para você que Jesus te ama e que Ele é o nosso pastor. Aí a moça começou a chorar. Começou a chorar. E aí eu falei para ela assim: eu posso orar por você? E ela começou a falar o seguinte: eu me identifiquei que eu era pastor. Ela disse para mim: pastor, eu saí de casa hoje sem um fio de esperança. Ela me contou um pouquinho da história dela, coitada, e disse que saiu de casa sem um fio de esperança, e que ia voltar para casa sem esse fio de esperança, mas que eu estava sendo ali para ela uma resposta de Deus, trazendo esse fio de esperança. Eu disse para ela: Deus me mandou aqui, não foi para comprar essas coisas não, foi porque Ele conhece você pelo seu nome, e Ele queria que eu te abençoasse. E eu orei com aquela moça, irmãos, e aquela mulher chorou, e aquela mulher abriu o coração para Jesus. Deus coloca situações na vida da gente, para a gente ser bênção na vida de outras pessoas. Aproveite as oportunidades que Deus dá para você, para orar, para testemunhar, e não tenha vergonha de ostentar o nome de Jesus na sua vida, no seu corpo e na sua boca, e falar que Jesus Cristo é a única esperança. Aleluia. Nós vamos anunciar esse Brasilzão: Jesus Cristo é a única esperança. E a pergunta é: se depender da primeira igreja batista de Vila da Penha, a gente recua ou a gente avança e anuncia Jesus Cristo é a única esperança? Recua ou avança? Então curve a sua cabeça. Deixa eu perguntar uma coisa para você nessa manhã. Alguma pessoa aqui afastada da igreja, pessoa que nunca entregou sua vida a Jesus, ou mesmo que seja crente, mas está longe dos caminhos do Senhor, e nesta manhã quer se reconciliar com Deus? Levante sua mão bem alto. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus nessa manhã, eu quero me reconciliar com Deus. Você aí na sua casa, você pode fazer isso agora. Aí no chat você pode escrever: eu quero me reconciliar com Deus, eu quero viver para a glória de Deus. Alguém entre nós aqui nesse auditório, levante sua mão bem alto assim, dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus nesta manhã, eu quero consagrar minha vida ao Senhor, eu quero viver para a glória de Deus. Se tem alguém, levante a mão bem alto. Deus abençoe, querida. Deus abençoe você que está com sua mão alta ali. Pode abençoar. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também, queridas. Deus abençoe. Mais alguém quer nessa manhã entregar sua vida a Jesus, reconciliar com Deus aí na sua casa? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Glória a Jesus. Agora eu quero perguntar mais se tem gente nesse auditório que tem vocação missionária. Eu quero orar por aqueles que têm vocação missionária, chamado missionário. Quantas pessoas aqui nesse auditório têm um chamado missionário, têm uma vocação missionária e vai obedecer? Esse é o negócio. Porque ter é uma coisa, obedecer é outra. Se você tem, fica de pé que eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você, pedindo a Deus 3 coisas. Fica de pé, eu quero orar por você. Você que tem um chamado e vai obedecer. Quem sabe Deus vai levar você para um projeto radical, vai levar você para o sertão, para a Amazônia, você se envolver nessa obra. Ó Deus, Tu sabes todas as coisas. Essas pessoas que levantaram a mão, entregando a vida para Ti, Pai, abençoe, ó Deus, derrame sobre elas o Teu Espírito Santo. Sobre esses que estão declarando que tem um chamado missionário, peço sobre eles, ó Deus, 3 coisas: porção dobrada da Tua graça, discernimento espiritual, unção do Teu Espírito, para que eles entendam cada etapa, cada momento, cada passo que eles precisam dar. E eu peço que o Senhor use poderosamente suas vidas, para que milhares de pessoas ouçam do Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, essas pessoas também, esses irmãos queridos que nesta manhã levantam sua mão dizendo: eu quero seguir Jesus, eu quero viver para a glória dEle. Pai, toma-os nas Tuas mãos, enche-os com Tua graça e com Teu Espírito Santo neste momento. Rogo por essa igreja, pela vida do pastor Anderson e toda a equipe ministerial. Abençoe-os, ó Deus, fortalece-os na Tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Deus seja louvado.